Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, ainda não tinha cumprimentado. Bom, em primeiro lugar, dar nota de uma questão que nos parece evidente, aliás, e que tem estado presente em todas as intervenções que me antecederam. O trabalho desenvolvido pela segunda Comissão é um trabalho de enorme valor. E, portanto, em primeiro lugar, um reconhecimento ao Sr. Presidente e aos membros da segunda Comissão pelo desafio que aceitaram levar a cabo de fazer uma reflexão profunda, colocando uma Comissão da Assembleia Municipal, mais do que uma mera receptora de questões que a Câmara coloca, como um papel interveniente e ativo no pensar cidade. Aliás, diria eu, parte fundamental e integrante daquilo que deve ser o exercício que esta Assembleia deve desenvolver a todo momento. Parabenizar também o Sr. Deputado Relator pelo esforço de síntese com duas características muito particulares. Não foi síntese, foi porque eu sei que por si tinha continuado. Por duas características muito particulares. Em primeiro lugar, pelo desafio, eu diria mesmo pela intervenção desafiante, que é, em determinado momento, retirarmos a nossa opinião pessoal da reflexão que está a ser feita, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, libertar-se também de qualquer esquivo político ou partidário nessa mesma reflexão. Isto porque, como o Sr. Deputado Relator aqui sinalizou várias vezes, esta matéria também é dada a visões políticas e partidárias nesta Casa. Da esquerda à direita teremos inevitavelmente diferenças, como aliás muitas das intervenções que entretanto me antecederam já puderam de alguma forma sinalizar. E portanto esta reflexão tem esta grande qualidade e eu diria que nos honra a todos na Assembleia Municipal, porque é um contributo muito relevante para qualquer reflexão que se faça. E portanto, sobre isso, fiquemos claros como ponto de partida, enaltecer o trabalho desenvolvido pela segunda Comissão. Terminado esse trabalho e colocado à consideração das forças políticas para reflexão, vou também procurar evitar, fazendo jus àquilo que foi o espírito de missão dos membros da segunda Comissão, debruçar-me sobre questões de pendor, eu diria, ideológico ou mesmo partidário, e cingir a minha intervenção aqui, em nome do Partido Social Democrata, apenas com alguns alertas e contributos. Em primeiro lugar, sinalizar algo que nos parece particularmente relevante. A análise feita teve dois grandes indicadores. Um indicador financeiro e um indicador fiscal. A dimensão jurídica complementava esta ligação. Importa também, e este é o primeiro contributo que gostaria de deixar, provavelmente aprofundar este trabalho, ligando-o à dimensão que muitas vezes está na origem das próprias taxas. É que as taxas são muitas vezes uma ferramenta fundamental do ordenamento do território. Elas são um complemento para condicionar determinado tipo de ocupação do espaço público ou determinado tipo de intervenção urbanística. E isto é particularmente relevante porque sinaliza desde logo uma ferramenta que é indispensável para que o município consiga assegurar esse mesmo ordenamento. E às vezes, na tentação de olharmos para a complexidade das taxas ou para o número de taxas e taxinhas, que é incontornável, conforme foi aqui apresentado, não nos podemos, no entanto, deixar de deter sobre, independentemente da relevância financeira que possam ter, a relevância territorial que também elas possam ter. Depois dar nota aqui de outro aspecto fundamental. Como foi aqui sinalizado, estas taxas hoje em dia são de natureza municipal, mas a sua aplicação ou receita revertem muitas vezes para o município e para as freguesias. Algo que poderia ser muito útil podermos compreender era se elas são, algumas delas, irrelevantes do ponto de vista financeiro em termos orçamentais para o município, aquelas que, pelo contrário, poderão, no entanto, ser bastante relevantes em termos orçamentais para as juntas de freguesia. E aqui dar uma outra nota particularmente relevante. Se por um lado nós compreendemos a complexidade em termos desta sua aplicabilidade, nós não podemos deixar de compreender também que a sua origem está inexoravelmente ligada a uma dimensão jurídica que é inalterável. Ou seja, a ideia de que uma taxa pode ser criada ad hoc
é algo que depois não encontra, do ponto de vista da sustentabilidade, da sustentação jurídica, aquele que é o seu reforço e, portanto, essa taxa, como aliás também já foi aqui sinalizado sobre algumas, tem essa implicação. Depois, inevitavelmente também, uma conclusão evidente. As taxas municipais têm que ser cobradas no âmbito do regulamento municipal em vigor. Isto é algo que sempre defendemos aqui e que aqui se demonstrou, sem complexos ideológicos, que é uma constatação. Se aprovamos um regulamento municipal, temos que o aplicar. Não podemos aplicar outras taxas quaisquer de outra altura só porque são mais baratas. São aquelas taxas que temos mesmo que aplicar. E aqui cria-se logo aquela, eu diria que é outra reflexão particularmente importante. Essas taxas, para serem alteradas, só podem ser alteradas em reunião de Câmara e depois deliberadas em Assembleia Municipal. Todo e qualquer regime de isenção de taxas, objetivo e subjetivo, já está previsto nos regulamentos. E, portanto, não podem ser de outra forma. Depois, dois alertas também. As portagens das vias taxam, por exemplo, as portagens da autoestrada, etc., taxam o serviço de circulação rodoviário. E, portanto, dificilmente nós poderemos juntar a essa taxa uma taxa de ocupação ou de ligação ao funcionamento da cidade. E, por fim, dar nota de que temos aqui uma dificuldade, que é, exatamente por causa da sustentação jurídica, a lei, neste momento e nos termos em que está construída para justificar as taxas, não permite a conjugação das mesmas. E isto cria-nos aqui uma dificuldade, porque um dos pontos que aqui está é exatamente no 1B, a opção de englobamento das taxas municipais. Já concluiu o seu tempo, quando puder terminar. Dar só uma última nota para terminar e agradecendo a tolerância, que foi referido que a certa altura pelo Sr. Deputado Municipal, e vou ser só factual, disse choca taxarem de formas diferentes entre freguesias as taxas municipais, mas a verdade é que isso é algo que também está proposto na recomendação desta posta da Assembleia Municipal e, portanto, eu acho que se calhar não deveria chocar, porque se a seguir vão propor que se faça isso, não deveria chocar, como aliás, eu diria, terminar, não choca, mesmo a terminar, Sra. Presidente, não choca certamente que na Portela se cobrem umas taxas e logo ao lado, nos Olivais ou no Parque das Nações, se cobrem taxas diferentes e eles estão separados em muitos sítios por apenas 50 metros. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.